Bom dia a todos. Tem hora que liga o Instagram primeiro do que o TikTok. Só tava aumentando o volume aí no telefone, já ligou. Vou ligar o TikTok aqui também. A iniciar a live, né? Todo mundo junto. Graças a Deus a internet agora, estamos com a internet normal. Daí hoje é 27. Deixa eu ligar esse TikTok aqui. TikTok tem hora que dá umas falhadinhas, cara. TikTok é assim, é falha, tem hora. Vamos ver se lá. Então, uma boa noite para cada um de vocês. Uma boa noite. Bom dia, né? Boa noite. Tô ficando doido. Deixa eu terminar de ligar isso aqui. Eu com a camisa branca aqui, eu fico parecendo com o meu tio Renato mesmo. Toda hora que eu olho, eu fico achando que é o tio Renato. Com a camisa branquinha, sabe? Eu lembro dele lá no hospital. Então vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Oração da manhã, né? Bom dia. Oração da manhã. Hoje é 27, né? De agosto. É porque eu tô ligando o TikTok aqui também. Eu faço live ao vivo no TikTok e no Instagram. E eu liguei o Instagram primeiro, sem querer. Né? Agora liguei o TikTok. Agora sim, eu vou dar continuidade à live. Né? Um bom dia então para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 27 de agosto de 2025. Hoje é quarta-feira, agora é 6h57 da manhã. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Como sempre, antes de eu começar a ler a mensagem, eu vou ler a mensagem. Eu gosto de cantar um hinozinho, Somente Crer. Eu estou lendo essa mensagem aqui, ó. O véu interior. O véu interior, ó. Tanto no TikTok quanto no Instagram. Eu estou na página 20, né? Então vou fazer a oração aqui agora. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais essa manhã quero te agradecer mais uma vez por esse sol que está iniciando, pelo ar que eu respiro, por mais uma oportunidade de vida, por poder ler a tua palavra, Senhor, ler a tua mensagem. Peço, Senhor, que o Senhor possa estar me ajudando a levar a tua palavra através da tua mensagem, Senhor. Que o Senhor entre em cena, que o Senhor possa quebrantar os corações das pessoas que vão ver esse vídeo, Senhor. Através da minha palavra, o Senhor vai ao coração dela, Senhor, levando entendimento, conhecimento. Se tiver alguém enfermo, o Senhor sara o enfermo, o Senhor sara as pessoas, cura os pecados das pessoas que precisam ser perdoados, Senhor. Eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor abençoe esse momento que nós estamos aqui reunidos em torno da tua palavra. Te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então, um bom dia para todo mundo, novamente, e vamos iniciar, né? Então, eu estou na página 20 e vou dar continuidade à página 20. Diziam que havia vermes nele. É o que está acontecendo com a experiência de muitas pessoas. Nesta noite, tem vermes, está podre em larvas. É porque você permitiu. Ali estão eles, vivendo ali fora, comendo o maná. Agora, o homem podia comer aqui. Ele, de fato, comia, mas ele ficava com fome rapidamente. É assim com as pessoas que dizem: eu mal consigo me manter. Você ainda não o avançou o suficiente. Você chegará ao lugar santo. Você chegará ao lugar santo. Observe, Arão, o sumo sacerdote, quando ungido, uma vez por ano, entrando atrás das cortinas, e quando as cortinas caíam atrás dele, o mundo ficava separado do lado de fora. Então, meu amigo, quando você for adorar a Deus, se for levar a sua vida, coloca uma cortina, coloca o mundo lá fora, entra no seu quartinho aí, pode ser o menor que for, dobra seu joelho, ora a Deus, deixa o mundo lá fora e só fica entre você e Deus. Nesse tempo seco, às vezes, eu tenho que ter um lixinho aqui perto de mim. É isso que acontece com as pessoas hoje. Elas não querem se separar do mundo. As pessoas querem ir à igreja e querem continuar ainda no mundo. E falam que são cristãs. Eu não sei se o cristão é mudando. O cristão verdadeiro não é mudando, não. Porque tem escritura para isso. Se você quiser, eu te falo a escritura. Se você ama a Deus, você não tem parte com o mundo. Mas se você não ama a Deus, você ama o mundo. Ou uma ou outra. Você quer estar em contato com quem vai ser a próxima garota mais popular da Califórnia. Você quer ter contato com a garota que está mais popular nas redes sociais, nos filmes, nas propagandas de Hollywood. Ou algumas dessas casaram 6 ou 7 vezes. E você faz tudo. Um exemplo para a sua vida. Você liga a televisão à noite para ver Mary, ou então uma novela, Suits, ou seja, mais forem esses programas que passam, e fica em casa sem ir à reunião de oração. Você deixa de ir na oração para ficar em casa vendo televisão. E depois se pergunta por que não consegue resistir às coisas do mundo.
Você não está morto o suficiente, amém? Porque você deveria estar morto para o mundo. Está vivo em Cristo. Mas como que você vai estar vivo em Cristo se você não se separa das coisas do mundo? Depois você pega uma enfermidade, ou depois você não tem fé suficiente para ajudar um outro seu irmão. Mas por quê? Você não está separado do mundo. Vamos devagarzinho. Claro que você pode ir devagar, mas você tem que fazer um propósito de ir separado do mundo se você quer ser cristão. E vivo em Deus. Ou você está vivo para o mundo, ou morto para Deus. Não se pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Eu sei que é uma pregação dura, irmão e irmãs, mas é isso que a Bíblia diz. Quando você deixar o mundo se infiltrar e a fé intelectual aceitar tal coisa, e não sabe mais sobre Deus do que um coelho sabe acerca de sapatos para neve. Você sabe que esta é a verdade. Não digo isso como uma brincadeira, não, Senhor, mas é a verdade. Correto? Porque você ama o mundo. A Bíblia diz: aquele que ama o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Isso é certo. Mas, você diz, eu pertenço à igreja, eu sou bom quanto qualquer outro. Bem, aquela mulher pensou a mesma coisa. Não só ela, mas milhares de outras, milhões de outros. Mas, espere, eu vi os ímpios em poder se espalharem como uma árvore verde, como a árvore de louro verde. Mas Deus diz, observe-o no fim. É aí que se revela. É aí que isso aparece. É melhor você ficar atento à calma que está chegando. Onde você vai apertar o travesseiro morrendo num dia desses? Quando o médico for embora e as veias de seus braços começarem a esfriar e sua alma intelectual estiver separada e todas as bobagens com as quais você concordou e rejeitou o Espírito Santo, sua alma surgirá e reconhecerá que essa é a verdade. E você estará perdida ou perdido. Sua própria consciência o atormentará por toda a eternidade. Quando você tiver uma aparência de piedade, é negar a palavra de Deus, dizendo que ele já foi Deus, mas não é mais. Ele fez isso lá no passado, mas não pode fazê-lo hoje. Não faça isso. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Observe, quando Abraão entrou naquele lugar santo, no Santo dos Santos, o homem que via ali vive em perfeição o tempo todo. O maná era fresco. O homem que vivia ali, era fresco, não secava, nem vem cá, branca. Sobe aqui. Vem, sobe. Vem, branca. Sobe.
A Branca chegou. É a Branca aí, gente, ó. Pode estar tão escondido com Deus a ponto que o mundo interior esteja morto. O véu cai sobre você. Entende o que quero dizer? Quando o véu oculta do mundo exterior, você já estava tão perdido com Cristo, não imerso em coração, a ponto de não ter mais nada a ver com o mundo. De modo nenhum, você tem andado humildemente todos os dias diante de Cristo, amando-o primeiro. É disso que você precisa, aqueles que estão ali dentro, comem maná. Era bom às 9 horas, era bom às 12 horas, era bom ano após ano, era bom para sempre. Centenas de anos e períodos de tempo se passaram e o maná nunca se contaminou. Era bom, doce e fresco o tempo todo. O homem que vive ali sempre tem vitória. Ele está na presença de Deus, ele sempre tem vitória. Se são 9 horas, não importa para ele se a igreja funciona ou não. Isso não importa para ele. Ele ainda está ancorado em Cristo. Se a sua igreja não está funcionando no horário que seja, dobra seu joelhinho. Vai no seu quarto lá e conversa com Deus. Senhor Deus, eu estou precisando resolver algumas questões aqui. Quero me acertar com o Senhor. Eu vim cá conversar com o Senhor hoje. Quero acertar com o Senhor meus problemas, corrigir minha vida, dedicar minha vida mais ao Senhor. O mundo exterior, todas as coisas do mundo estão mortas para ele. E ele está escondido com Deus. Seu coração se tornou o trono de Deus. Ele deu um novo espírito. Colocou dentro de você, dentro do véu. E quando o fez alimentar com o maná diariamente, diretamente do Homer, de ouro que está ali no lugar santíssimo. Não somente isso, mas Arão colocou sua vara ali e a deixou uma vez. E deixou vive 24 horas. Sabe o que aconteceu com a vara? Ela ganhou vida, brotou renovos, produziu flores e deu amêndoas em 24 horas. Amém? Quer dizer que no lugar que tem Deus, tem que ter fruto. Vai brotar alguma coisa dentro de você aí. Deixa sua vara, deixa seu espírito próximo de Deus, tem que brotar alguma coisa, tem que sair algum fruto aí de dentro. Há muitos homens estúrgios hoje que estão na mesma condição. Aquele velho alho morto era um galho morto, tirado de uma oliveira, correto? Há muitos homens e mulheres sentados nessas grandes igrejas por aqui, que talvez sejam um galho de árvore. Eles têm a intenção de ser cristãos, não conseguem ver o sobrenatural, nunca o viram, não sabe o que significa nascer de novo. Não sabe, talvez tenha visto muito enganação, muita falsidade, muitas coisas manufaturada, e isso o cegou. Tem gente que fica 40 anos na igreja, 50 anos,
e ainda é cega. Não viu nada, não sabe nada de Deus. Mas também não separa das coisas do mundo de jeito nenhum. Fica lá e cá. Lá e cá. Mas isso não anula o verdadeiro. Ouça minha palavra. Isso apenas torna mais real o verdadeiro, o que nasceu. Se você aceitar a Cristo como sinceridade e crerem, então, irmão, entre nos santos dos santos e produza os frutos do Espírito. Em 24 horas, uma vara que estava morta, uma pessoa que estava morta, reviveu, floresceu, reproduziu flores e amêndoas em 24 horas. Se você ficar verdadeiramente na presença de Deus, pelo menos 24 horas, algum fruto você vai ter que produzir. Deixe um homem ou uma mulher que não crê no sobrenatural. Deixe um homem ou uma mulher que não consegue crer nos dias de milagre. Deixe-os se esconder atrás dos santos. E o véu do Filho de Deus cair entre eles, e o mundo, em menos de 24 horas, eles querão que cada palavra de Deus é verdadeira. O problema é que eles vão lá na igreja e eles não crêem. Mas eles não ficam suficiente 24 horas. E não tem homens santíssimos ali dentro que traz a palavra verdadeira de Deus para que eles possam reconhecer as coisas de Deus. A razão é porque você não entra através do véu. Você diz, bem, eu sou um cristão, eu fui tomado pela bondade de Deus. Sim, mas você está no pátio externo. Entre e se esconda. Não, estou gritando com você. Só estou tentando fazer com que veja a verdade. Então as visões não serão nada para você. Então, na presença de Deus, você caminhará docemente como um cordeiro de Deus. Todos os dias você estará vivendo na presença do Rei, cada dia, a cada hora. Deixe que os vizinhos digam o que quiserem. Deixe que sua igreja diga o que você perdeu o juízo. Isso não te incomodará nem um pouquinho. Você vive na presença do Rei. Porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. A fé intelectual que você tem é loucura para Deus. E assim também, o poder de Deus é loucura para o mundo. Eles não vão te compreender. Mas aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar o que estava perdidos. Entenda, amigos, vocês estão vivendo em um mundo do diabo. O mundo é do maligno. Esse não é o mundo de Deus. Está vendo todos os reinos? Os Estados Unidos, tudo mais disso, eles são meus. Posso fazer com eles o que eu quiser. Isso diz Satanás. Eu os darei a ti, se me adorares. Jesus sabia que um dia seria herdeiro deles no milênio. Ele disse, para trás de mim, Satanás, está escrito, veja-o, Senhor teu Deus, e só ele servirá. Amém? Ele soube que não foi Moisés que lhe encontrou ali, certamente. Jesus sabia, a Bíblia diz, regozijai-vos, vós, céus e vós santos,
profetas, e vós terra, porque os reis deste mundo viram a ser de vosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. No livro do Apocalipse. Jesus sabia que ia vir como herdeiro de todos eles. Mas este é o mundo do diabo. Essa é a razão pela qual há lutas, guerras, problemas, bombas atômicas, assassinatos, estupros e tudo mais, porque esse é o mundo do diabo. Sim, sim, e controlado pelo diabo, porém vocês não são deste mundo, vocês estão no reino de Deus. Não pouco. O pecado por pecar, se o pecado vai e bebe cerveja, fuma cigarro, vai a um cinema, ou coisas assim, e age como o mundo, não o culpo. Esse é o único prazer que ele tem agora. E é o único prazer que ele sempre terá. Isso é certo. Não culpo um pouco por enviar o nariz no monte de esterco, de comer esterco. Certamente que não. Ele é um porco. Deixa-o em paz. Porém, você que se dizem cristão e então fazem essas coisas, é a você que estou me referindo. Você tem uma mudança de coração. Você tem uma mudança de dieta correta. Você não quer mais as coisas do mundo. Certamente que não. Entre na glória de Deus. Deixe. Quando Abraão entrou ali e aquele véu caiu atrás dele, irmão, o mundo não sabia mais nada sobre isto. Ele estava separado do mundo. É um homem que uma vez rendeu totalmente seu coração e sua vida, o homem, mulher, menino ou menina, que ousa tomar Deus em sua palavra e diz: Deus, sensatamente, eu venho a ti. Dai-me o vosso nascimento em meu coração. Senhor, fique ali embaixo da cruz, sanguenta, e creia de todo o coração. Algo virá a você, irmão, que Deus os esconderá. O mundo se tornará morto, e todas as coisas que pertencem ao mundo estarão mortas. Você tem que se esconder. Gosto de caçar. Como já lhes disse muitas vezes, no Colorado, eu e meu amigo, sentado ali atrás, o irmão Wortes, às vezes quase ficávamos tão cansados que não aguentamos mais. Escapamos no outro para caçar, não tanto para matar o animal. Não, não, não. Não, Senhor. O que é para ficar a sós com Deus. Eu estava caçando alces e eu estava lá no alto e as chuvas de outono e neves ainda não os tinha feito descer. Um dia caiu uma forte chuva. Chovia por um tempo, nevava por um tempo, e depois o sol brilhava, e veio uma tempestade. E eu estava lá no alto, e o homem que estava comigo, que eu não vi há alguns dias, estava a cerca de 60 milhas. 112 km da civilização. Não se ouvia o barulho de um trem passando, nem nada sozinho. Que lugar para se estar. Eu estava caminhando por ali,
e a tempestade estava soprando. Abaixei-me atrás de uma árvore e esperei até que a tempestade passasse. As potas das árvores caindo, e quando a tempestade passou, depois que ela acabou, a chuva fria, o gelo estava em todas as árvores, e o sol apareceu nas fendas e oeste. E o sol brilhou assim e formou um arco-íris naquele lugar. Oh, quando olhei para aquilo, lá atrás, ouvi a manada de alces começando a surgir uns para os outros. Eles haviam se perdido da tempestade lá no alto da colina. O lobo cinzento começou a uivar e sua companheira respondeu lá no vale: minha mãe é meio índia. E, foi quando o fundo começou a chamar o fundo. Em meu coração eu disse: Deus, esse é meu lugar, esse é o lugar. Deixe-me sozinho nas montanhas. Esse é meu lar. Segurar um chifre, caminhar pelas florestas. Eu ouvi a vida selvagem em algo de especial. Tem algo de especial. É uma natureza que eu amo. É um lar para mim. Fui criado lá e amo de todo coração ficar sozinho. Eu vejo Deus lá. Depois de um tempo, ouvi-lo. E um pequeno esquilo de pinheiro, não sei se vocês os têm aqui, em um velho tronco. Havia uma árvore caída onde um monte de árvores e uma tempestade anterior havia tomado as copas das árvores. E o pequeno esquilo de pinheiro saltou ali e começou a largará, cantar, né, gente? Começou a cantar lá, como se fosse despedaçar alguém, todo feliz, cantando. Quando você está na igreja, você está feliz, regozijando a Deus, você tem que fazer igual o esquilo largarear. Olhei para lá e disse: você está fazendo muito barulho, à toa, ninguém tem medo de você. Então, mais ou menos naquele momento, observei o que ele estava olhando. Havia uma grande águia que foi forçada a descer. Uma daquelas grandes águias marrons que temos lá no oeste, e ela havia sido forçada a esquilo estava gritando. Ela pulou ali em cima. Eu estava olhando, olhei e vi aquele arco-íris e disse: Deus, ouça meu coração, bate mais forte quando escuto aquele lobo uivar ali. Há algo nele que me amou. E continuei a olhar ali para o arco-íris. Deus é a tua aliança, correto? Eu nunca mais não destruirás o mundo com águas. Foi o pacto que ele fez, eu acho que é com Abraão. Não sei, eu acho que é com Abraão, né? Mas será com fogo da próxima vez. O que podia ver Jesus em Apocalipse 1, onde ele tinha a semelhança da pedra de jaspe e sardônica, o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, rubim, o mais novo e o mais velho.
e todo o arco-íris ao seu redor. O pacto de seu sangue, de que ele protegeria e guardaria, que Deus havia confiado a ele. Eu podia vê-lo ali. E começou, e meu coração batia forte. Eles chamavam que tinha o exército de salvação lá em cima. Coloquei minha arma no chão, ao lado da árvore, e corri em volta da árvore, gritando o mais alto que podia para dar vazão aos meus sentimentos. Oh, tão alto quando eu conseguia gritar. Não me importa com quem me ouvisse, não havia ninguém para me ouvir. De qualquer forma, eu estava simplesmente louvando a Deus. Se estivesse me visto lá em cima, acho que pensaria que eu havia saído do hospital, que eu estava doido. Eu não me importo com o que eles pensassem. Quem pensasse como minha alma estava borbulhando pela glória de Deus. Então ele estava louvando a Deus. Ele estava muito contente de estar sozinho e estar observando a natureza, aquelas coisas maravilhosas. Eu me senti como Davi, quando viu a arca chegando e começou a dançar diante do Senhor. E sua pequena esposa, apostata, se levantou e disse: você me envergonha. Ele respondeu: você não gosta disso? Veja isso. E ele desceu e girou, e girou, e girou de novo. Sua esposa achou que ele estava louco, como o mundo acha você. Mas Deus disse: Davi, tu és um homem segundo o meu coração. Não importa o que o mundo diz, mas que Deus pensa rapidamente. Fiquei observando um pouco e vi aquele esquilo de pinheiro tagarelando com a velha águia. Pensei: Deus, por que tu interrompes esse grande programa que eu estava ouvindo a ti aqui, observando a ti? Depois de algum tempo, observei aquela água, porque você não está com medo. Eu disse: eu poderia pegar meu rifle e atirar em você. Aqueles grandes olhos aveludados me encararam. Ela não estava com medo de mim. Não, não, não. Ela olhou para o esquilo e depois olhou para mim, os olhos para o esquilo e depois olhou para mim, e eu pensei: por que você está fazendo isso? O que você está fazendo sentada aí para que você é corajosa? É isso que Deus quer que eu veja. Você pode ver Deus em qualquer lugar. Basta olhar para Ele. Aproxime-se dele aqui e você poderá vê-lo. Aproxime-se dele aqui. Você não vai argumentar. Bem, eu me pergunto o que é isso. Está vendo? Aqui, Deus vai se declarar. Então ela olhou e eu olhava aquela águia me observando. Depois de um tempo, eu disse: não é de se admirar que ela não tem medo. Esse é o problema com os cristãos de hoje. Você tem medo de testificar em seu trabalho. Você tem medo de falar que você é cristão no seu trabalho. Você tem medo de mostrar que você é diferente do mundo, que você age diferente, que você não é Maria, vai com as outras. Tudo que o mundo faz, você faz igual. Não, não, não. Eu sou diferente, eu sou cristão, eu não bebo, eu não fumo, eu não fico em rodinhas que não tem conversa conveniente, piadinhas.
Não, 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 eu sou cristão. Não, 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 eu sou diferente. Tomando o nome de Deus em vão, você tem medo de se levar e dizer: Deus me curou pelo seu poder. Deus não quer covardes. Tire esses ossos de galinha de você e coloque uma espinha dorsal em você. Butch Robinson disse: Senhor, a espinha dorsal, como uma torra de madeira, deixe-me lutar contra o diabo enquanto eu estiver aqui. Deve ser aqui, né? Eu vou mudar para outra página, agora eu vou ver. Quando eu estiver um crente na boca. Espera aí, gente, deixa eu olhar a hora. Na boca. E mastigá-lo até eu morrer. Isso mesmo, é disso que eu preciso. Profundo conhecimento no profundo da minha alma. É disso que você precisa. Observe. Essa águia, depois de um tempo, observei por aquela não tinha medo, ela tinha 2 asas. Deus lhe deu 2 asas. E ela sabia muito bem que poderia estar naqueles metros ou naquele pinheiro antes que eu pudesse colocar a mão naquele rifle, naquela arma. Ela confirmava no percurso que Deus lhe deu para escapar. E se uma águia pode confiar em suas asas para sua segurança, quanto mais um cristão deveria confiar no batismo do Espírito Santo para cuidar dele. Enquanto movia suas grandes asas, ela olhava para mim. Não estava nem um pouquinho assustada. Enquanto suas asas estivessem funcionando, ela não teria medo nenhum, medo algum. Se você estiver doente esta noite, tome Deus em sua promessa. Sinta o Espírito Santo ali. Olhe, dando a promessa, suas grandes asas da fé, que pode voar com você. Não tenha medo. Confie no Senhor, no Espírito Santo, como a águia confiava nas suas asas. Depois de um tempo, ela se cansou daquela tagarelice daquele esquilo de pinheiro. Ela deu um grande salto e bateu as asas. Umas 2 vezes. Ela nunca se agitava de um lugar para o outro. Não. Deu um lugar para o outro. Ela sabia como ajustar suas asas. Ela ajustou as suas asas a uma raiada de vento. Veio bem e ela simplesmente levantou o voo. Outra rajada veio e ela não batia as asas. Simplesmente se levantava e assim foi se levando mais e mais, até que se tornou um pontinho debaixo, aquele esquilo agarrado à árvore ali. Aquele esquilo de pinheiro se seguia tagarelando, sem parar. Eu pensei, é isso de verdade. Deus, se os cristãos soubessem como ajustar suas asas de fé com o poder de Deus que passa sobre eles, assim enquanto a glória, o Espírito Santo, entra no acampamento dos crentes, se eles não somente soubessem como ajustar as asas na fé de Deus, inabalável, e cavalgar as glórias de Deus, e deixar as tagarelices no mais batismo do Espírito Santo. Você voará para longe disso
e disso, e que você precisa sim voar longe do mundo. Sim, senhor, para encerrar você, vou dizer mais uma coisa, que nesse lugar onde você habita, no interior, no lugar secreto, com Deus, haja uma diferença ali. Veja, havia 3 lugares que seguiam os homens. Há 3 lugares que sigam os homens hoje. Primeiro, havia 3 estágios do maná. Havia 3 estágios de tudo. Há 3 estágios de sua experiência. E observe rapidamente agora. Enquanto estamos encerrando, rapidamente, observe agora, do lado de fora. O homem que vivia aqui fora, no pátio, que nunca sequer ia ao primeiro altar, ele vivia sob a luz do sol, sob a luz, das estrelas, do firmamento. Alguns dias era chuvoso, outras vezes o sol não brilhava por dias. Uma experiência muito típica da natureza carnal do homem, antes de nascer de novo. Então, a próximo homem entrou no primeiro átrio. Havia 7 castiçais de ouro ali. Era uma boa luz. Mas, muitas vezes, os castiçais se apagavam e as lâmpadas soltavam fumaças. Ele vivia sob uma luz artificial. Alguns dias ele estava em alta e outros em baixa. É assim que acontece com a experiência cristã. Se você estiver vivendo apenas em um estágio justificado, ainda indo à igreja e dizendo, bem, fiz o melhor que pude, você terá dias chuvosos. Haverá dias em que você se perguntará se é cristão ou não. Haverá dias que você se perguntará se os milagres são certos ou não. Haverá dias que você se perguntará se está na igreja certa ou não. Todos esses tipos de questionamentos e coisas passarão por sua mente. Se você entrar novamente em um pequeno companheirismo com a igreja, com isso, novamente, haverá os 7 castiçais de ouro, onde a oferta era feita e o sacrifício era queimado. Você ainda terá dias esfumaçados e dias chuvosos. É verdade. Dias nublados. Dias em que as luzes se apagavam. Dias em que as luzes esfumaçavam e experienciar. Você viu a Jones ali, que se expunha que era um cristão, fazer algo que não era certo. E você diz, será que há algo de errado nisso? Você ainda tem seus olhos na senhora Jones. Vê, você ainda está caminhando sob uma luz artificial. Mas o homem que entra através daquele lugar santíssimo, não importa se o sol brilha ou não, não importa se as velas queimavam ou não, ele vivia na luz da glória da Shekinah, onde habitava a coluna de fogo, sob as asas entrelaçadas dos querubins. E o tempo todo ele caminhava na luz perfeita e no companheirismo. Ele não olhava para o exterior, para os dias chuvosos. Nunca havia um dia chuvoso, nunca uma dúvida, nunca
um homem em que ele estivesse faminto por Deus, porque ele estava armazenando o maná de Deus, a palavra edificada em um fundamento justo. Ele não tinha mais que se preocupar, certamente não. Ele estava dentro, o mundo estava do lado de fora. E é isso, meu querido, minha querida, que você precisa. Estar do lado de dentro do Senhor e deixar as coisas do mundo do lado de fora. É isso que a igreja precisa hoje, de uma experiência que leve para dentro de Deus, sobre a glória de Shekinah, onde todas as cortinas cairão e esconderão o homem das coisas do mundo, e de tal modo que você viva na presença de Deus, sob seu grande poder, sobre as asas entrelaçadas do Espírito Santo. E na cruz você ficará firme, e a cruz se tornará mais um fardo, não se tornará mais um fardo. Toma as asas e voa para longe do mundo. Quando você pensar nos fardos, todos os dias o sol brilha. Eu amo isso. Eu cruzei o véu rasgado. Oh, glória a Deus. Estou nesse altar santíssimo. Glória a Deus. Então eu vou encerrar por aqui. Estou na página 35, vou para 36. Vou orar e vou colocar um hino para nós. Tem que tomar um café e levar minha esposa para o trabalho também. Senhor Deus, mais uma vez nós lemos a Tua palavra. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Quero trazer também, Senhor, uma reflexão sobre as palavras que o Senhor disse, Senhor, que precisamos rasgar o véu, entrar na Tua presença, Senhor. Deixar o mundo para trás, que as coisas do mundo não possam nos contaminar, que a gente possa estar firmado na Tua presença, Senhor. Como a águia fazia, confiava nas suas duas asas, Senhor. Nós possamos confiar no Espírito Santo, Senhor, para nós nos afastar, bater nossas asas e sair correndo desse mundo pecaminoso, desse mundo contaminado, Senhor. E estar fechados no véu, na Tua presença, Senhor, para que possamos estar com o sol, que é o Senhor, né, trazendo o brilho da Tua palavra. Te agradeço, Deus, já por essa leitura, que as pessoas possam estar entendendo a Tua palavra, que o Senhor vai ao coração, passando mais conhecimento para que elas possam chegar mais próximo de Ti. Te agradeço, Deus, já no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos ligar aqui o computador, que eu vou colocar o hino para vocês. Então, vou mostrar para vocês quem está comigo aqui, ó. Ela não estava querendo muito vir aqui não, mas veio, ó, aqui, ó. E essa aqui é a minha branquinha, gente. Olha como é que ela fica comigo, olha. Eu faço isso aqui para vocês verem como que até os bichinhos gostam de escutar as coisas de Deus. Toda manhã ela vem, ó. Vou mostrar para vocês, vocês acham que é mentira. Vou mostrar para vocês, ó. Eu gosto de mostrar. Olha o passarinho cantando, cara. Que gato. Ó. Eu escuto os passarinhos cantar. Pombo vem cá em casa, ó. A branquinha, gente. Que maravilha. Então agora é só um hino para nós legal. Tá com saudade de escutar o hino, sabe, gente? É porque a minha esposa tá aqui até do meu lado. Ela não tá pagando a internet, não. Não tá pagando. E diz que vai comprar carro, tá, gente? Como que eu vou acreditar numa pessoa que fala que vai comprar carro que não está pagando a internet? Vocês acham que ela consegue comprar um carro? Ela vai comprar. Em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ela vai mudar. Ela vai controlar as continhas dela. A partir do momento que a pessoa controla suas contas, ela paga.
Então vou colocar um hino aqui para vocês e Deus nos abençoe. Vamos colocar um hino aqui para vocês. Vou colocar só um, né, neguinho? Ô, Preta, dá para esperar 2 hinos ou um só? Vamos aqui. Você vai sair? Ô, saudade de escutar o hino, né? Alma Bardini entrou. Solange? Vamos ver aqui. Estive diante deste juiz, ele é Deus justo e soberano. E eu não tinha como me defender, merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso rei juiz. Desceu em nossos dias para julgar um mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Cristo é o coração de Deus, com seu próprio sangue me libertou, e não importa mais quem eu fui, pois quando Deus
sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo fardo, a sujeira e pecado. És inocente, sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu defensor, se tornou. Me achego a ti, rendido estou. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida é pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Me achego a ti, me achego a ti. Rendido estou, rendido estou. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou.
salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. Cante, igreja, conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés E meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. É suficiente, suficiente, és a minha porção, é suficiente, és a nossa porção. Aleluias, glória a Deus. Então, bom dia para todo mundo, que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou encerrar a live, que Deus abençoe vocês, vocês tenham um bom dia aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus aí.